Bom dia a todos. Um bom ano novo para nós todos. Não adianta a gente desejar só para o outro, mas é para a gente também. É muito bom estar aqui vendo um monte de rostos amigos, de conhecidos aí, começando o ano, dando o pontapé inicial para o nosso trabalho no bem, que é essa nossa grande missão aqui no planeta Terra, trabalharmos no bem e para o bem nosso e de quem nos cerca. Trouxe hoje Vencendo as Aflições. É um tema que o pessoal, nossa, um tema forte, mas eu acho que é um tema mais do que necessário. Erga a mão aquele que nunca teve nenhuma aflição, nunca sofreu, nunca se sentiu pequeno em frente à vida. Nós todos estamos aqui para aprender cada vez mais, e eu acho que nada como o Mestre Jesus para trazer. Olha o que ele passou. Acho que todo mundo conhece, né, a vida de Jesus. A gente é cristão, então nós conhecemos a vida de Jesus, sabemos o que ele passou, e por isso a gente consegue entender um pouco. Tanto, não sei se vocês lembram, quando ele diz assim, perdoai 7 vezes 7. A gente esquece, 7 vezes 7 são 49 vezes. 7 vezes 70, 490 vezes. A gente não perdoa uma, assim, dirá 490, né? Trouxe aqui algumas passagens das bem-aventuranças. Ainda vou fazer uma palestra só sobre elas, porque eu acho que a gente não entende ainda o significado das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não é a Fátima que está falando, não, foi Jesus que falou. Mateus e outros transcreveram. Então, a gente tem que acreditar, nós seremos consolados. Talvez não no momento que a gente quer. Eu sempre brinco que a gente tem o nosso tempo e Deus, o universo, tem o tempo dele para nos ensinar. Às vezes a gente pensa, não, mas eu já sofri demais, não preciso sofrer. Será que não preciso? Será que eu já aprendi tudo? Será que eu sei perdoar os 70 vezes 7? Será que eu sei dar a outra face? Eu não sei, talvez vocês... Dizem que os palestrantes são sempre os piores, por isso que a gente tem que falar em público, né? Então talvez vocês já saibam, eu ainda estou no aprendizado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quem que consegue assistir um jornal e não tem sede de justiça? Né? A gente não consegue fazer. Vamos fazer justiça de que jeito? Vamos sair brigando, batendo em todo mundo, guerreando? Jesus disse que a guerra não é o melhor sinal da mudança. A mudança é interior, dentro de cada um de nós. Enquanto nós não olharmos para dentro, não olharmos para as nossas imperfeições, a gente não vai conseguir ver o lado bom do outro. Por quê? Não é muito fácil você apontar o dedo. Não, fulano errou, Beltrano errou. E eu? Não erro nunca. Coitada de mim, que sou santa, né? Sempre sofro. Não é bem assim. Todo mundo, cedo ou tarde, a gente vai ver isso no decorrer da palestra. Estamos aqui, né, trabalhando, melhorando o que fizemos em outras vidas. Mesmo quem não acredita na reencarnação, né? É impossível um espírita não acreditar. A cada dia a gente tem na televisão aí notícias de crianças que já sabem ler e escrever sem nunca ninguém ter mostrado nada para elas, que nascem... Esses dias eu vi um menino de, acho que não tinha 2 anos, tocando piano. Melhor do que você, Paulo. Aonde que essa criança aprendeu? No mundo espiritual, só pode, né? Porque aqui não deu tempo dele aprender. Os dedos nem alcançavam o piano e ele tocava maravilhosamente bem. O que explica isso? E os nossos filhos, as nossas crianças que dizem, mãe, eu lembro de você. Né? Eu lembro. Ou então alguns, né? Aí eu vou falar de eu, né? Da minha pessoinha, que olhava para minha mãe quando ela brigava comigo, diz ela que eu tinha 4, 5 anos, eu dizia, você não é minha mãe. E eu apontava para outra pessoa sendo minha mãe. Coitada da minha mãe, sofreu. Nada como vir um espírito, né, teimoso, né, mas que o espiritismo me acalmou, porque trouxe as respostas. E eu acredito que vocês também buscam tem muitas perguntas, a resposta está na doutrina espírita. Ela nos acalma, acalenta. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles.
O que Jesus dizia? Quanto mais você sofre, mais você está lapidando o teu espírito. Aí, por que ele dizia o reino dos céus? Porque ainda existe até hoje aquela percepção, eu vou morrer, vou para o céu entre os anjos, os santos e não sei o quê. Né? Doce ilusão. Leiam o Nosso Lar, vocês vão ver que a ilusão acaba na primeira página do Nosso Lar. Não tem céu, não tem inferno. A gente cria o nosso céu, o nosso inferno com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as nossas impurezas aí do passado que a gente está aqui trabalhando gradativamente. Portanto, não reclamem do sofrimento. Agradeçam. É difícil, eu sei que é difícil, mas agradeçam porque você vai terminar esse sofrimento muito melhor, mais leve, porque você vai ter o entendimento. Ainda no planeta Terra, a gente precisa do sofrimento para a gente se melhorar. Por quê? Porque a gente é teimoso, né? Segundo os espíritos amigos, nós somos crianças espirituais entrando na adolescência. Quem já teve filho na adolescência sabe o que é um filho adolescente. Então, se nós somos espíritos adolescentes, a gente tem muito que crescer. A gente está aprendendo. E esse aprender, lembrem-se, é diário, minuto a minuto. Ultrapassei, esse aprendizado vem mais 2, porque você está fortalecido, então você consegue aprender mais. Então vamos refletir junto o que Jesus, o que o universo, o que Deus, os bons espíritos nos mandam para a gente aprender a ser um pouquinho melhor a cada dia. Causas atuais das aflições. Primeira causa que eu vou comentar é essa época, fim de ano. Para a maioria de nós é uma época boa, gostosa, festa, né, reunião de família. Mas e para aqueles que perderam algum familiar, algum amor? Vocês acham que é uma festa feliz? Que é uma época feliz? Vocês sabiam que as depressões triplicam nessa época do ano? Os suicídios também. Por que será? Não é fácil você ver o teu vizinho sendo feliz e você está infeliz por dentro. Muita gente fica reclusa nessa época do ano, não quer visitar ninguém, não vai em festa, não atende telefone, se isola, porque não dá conta de aguentar a aflição que sente, o sofrimento, a dor da perda, seja de doença, seja de algum familiar. Estamos todos, gente, no mesmo caminho. O pessoal diz que no mesmo barco, a deriva. Só que não, né? A gente está no mesmo caminho, cada um escolhe o seu caminho. Lembra? Nós fazemos o nosso caminho. A cada manhã, quando você acorda, você decide se você vai ser feliz ou vai ser infeliz. Porque se você colocar o propósito, eu vou ser feliz, eu vou ter saúde, e eu vou trabalhar e correr atrás, você vai. Agora, se você acorda e diz, não, hoje não, vou ficar na cama, não vou fazer nada, você não vai fazer nada. Então, quem escolhe o caminho? Você. Daí não adianta depois culpar Deus, culpar o clima, né? Tá calor, por isso que eu não saí da cama, tá frio, por isso que eu não levantei. Não adianta culpar o patrão, a esposa, o esposo, a sogra, que todo mundo fala tanto da sogra, o sogro. Nós somos os culpados da nossa felicidade e da nossa infelicidade. As aflições têm sua causa na vida presente e nas passadas. Por que eu escrevi isso? Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, a gente é do universo. Quantas vidas nós já tivemos? Quantas vezes nós nascemos? Quantas vezes morremos? Graças ao universo a gente não lembra, que ia ser péssimo a gente lembrar. Já pensou você conviver com o teu inimigo, você lembrar que ele é teu inimigo? O filho que você ama tanto noutra vida matou você, né? Ou não? Mas às vezes o Espiritismo explica isso. Leiam os livros. Tem muita literatura no Espiritismo. A gente está aqui aprendendo. E lembrem, estamos aqui para aprender e não é para outra coisa. Tem alguns amigos meus que disseram que vieram a passeio. Eu disse, eu não sei, né? Não sei o que é ser a passeio, porque eu sou espírita e eu tenho... Desde criança eu busco a doutrina espírita, eu busco o conhecimento, e se eu tenho uma coisa que eu sei, eu não estou a passeio, eu estou a trabalho. Né? Mas não acreditem, quando morrer para de trabalhar. Leiam as obras lá de André Luiz e outros livros espíritas. Quando a gente morre, este corpinho morre, o espírito vai trabalhar muito mais, porque ele está liberto.
Ele lembra do passado, ele sabe tudo, ele vai correr atrás do prejuízo, né? Os homens tombam por suas próprias faltas, imprevidência, orgulho e aflição. Essa frase só já diz tudo. Se a gente focar só nela, a gente não precisa pensar em mais nada. Nós erramos. Então a gente vai cair por causa de nós mesmos. Não adianta querer culpar terceiros, né, culpar o mundo. Nós erramos. Em outras vidas, nessa vida, até porque a gente não erra só numa vida, a gente erra em várias, né? Somos arruinados por falta de ordem, perseverança, por má conduta, por falta de limite dos nossos desejos. Outra frase forte, verdadeira, muito verdadeira. Nós desejamos que tudo aconteça no nosso tempo, na nossa hora, para ontem, não é nem para hoje, é para ontem. E o que o universo diz? O que Deus diz? Calma, tenha paciência. Quem é que tem? Lembrem, somos adolescentes, somos impacientes por natureza. Os males e enfermidades são consequências da nossa intemperança e excessos de todo gênero. Quem não teve excesso de comida no fim de ano? Não vou nem falar dos outros excessos. O excesso da língua, a gente não saber botar a aguinha na boca, né? O que o Emmanuel dizia pro Chico? Põe a aguinha na boca, não fala. Aquela água ferve, mas daí você não engole. Você joga ela fora, né? Para garantir que você não tem uma má digestão de engolir essa água fervendo. Quem que consegue fechar a boca? Às vezes a gente não consegue. Às vezes é mais forte do que a gente. E não só fechar a boca. A gente tem que aprender a ouvir. A gente ouve o que a gente quer. Não tem aquele ditado, eu sei o que eu falei, mas eu não sei o que a outra pessoa ouviu. Por quê? Porque você não sabe o que passa na mente daquela pessoa. Às vezes ela está sofrendo, passando por um momento difícil, e uma palavrinha que você falou vai cutucar o quê? Na ferida. Essa ferida vai arder, vai doer e a pessoa explode. Então, o que fazer na hora da explosão? O ideal é respirar, né? O Dalai Lama indica, respire e conta até 10. Se até 10 não dá, conta até 100, né? Só que não responde, mas quem que consegue não reagir? Será que a gente aprendeu já a não reagir? Né? Jesus disse, não reaja, dê a outra face. Quem que vai dar a outra face? Ninguém. Eu não dou. Não sei vocês, já disse, vocês são melhores do que eu. Peguei aqui um livro antigo, mas maravilhoso, Leis de Amor. Se não, encomendem aí na biblioteca, na livraria, um livro fantástico do Chico pelo Espírito Emmanuel. A mente é a mais poderosa causa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. O que é a nossa mente, o nosso pensar? É que nem eu falei antes, se eu penso que eu sou feliz, eu sou feliz. Agora, se eu penso que eu sou infeliz, eu vou ser infeliz sempre, porque eu estou criando. E, inclusive, esse livro foi escrito antes de eu nascer, né? Eu nasci agora em 1990. Brincadeira. Mas é um livro antigo, gente, mas ele tem um conhecimento ímpar. Por quê? A gente vai ler um livro, a gente pensa, não, mas é um livro antigo, não é atual. No Espiritismo, não sei se vocês já perceberam, os livros são tão atuais que não dá para dizer que foi escrito há 100 anos. Por quê? Porque eram espíritos que estavam ditando esses livros. Então, o conhecimento está ali, a gente não entendeu ainda o conhecimento. A nossa mente vai criar, sim. A ciência, hoje em dia, médica já está dizendo isso, a ciência quântica também. Nós somos o que pensamos, né? Final de ano eu vi muita gente colocando os memes lá nas redes sociais. Ai, eu penso que ganhei na loteria, mas não jogou, né? Como é que vai ganhar na loteria? Então, a gente pensa. Quando a gente pensa, a gente cria. Não me lembro se foi André Luiz que fala das formas pensamentos. Você cria, imagine quadrinhos, né? O balãozinho que está acima da cabeça da gente, que é onde vai a fala nos quadrinhos, aquele balãozinho está tudo o que você pensa. Quantos balões estão em cima de cada um de nós? Às vezes, a gente pensa, não, o céu está ficando nublado, está escurecendo. Mas pode ser pelos pensamentos.
pelas formas, pensamentos, pelas emoções que a gente está irradiando para o mundo. Então você cria e aquilo cresce, vai ampliando. Daí pensa uma nuvenzinha negra, se encontra com mais 25 nuvenzinhas negras. O que vira? Uma tempestade. É assim que nós somos. Se eu venho e falo, por exemplo, chego aqui e digo, Sueli, eu estou mal, estou sofrendo. Dela diz assim, eu também, vamos sofrer junto? Vamos. Por que não dizer, eu estou melhorando, eu estou me sentindo melhor? Ela vai se animar e vai dizer, eu também estou me sentindo melhor. Mas não sei se vocês já repararam, quando alguém conta uma desgraça, vem alguém que conta uma maior. A minha tem que ser maior. O meu sofrimento é maior, porque eu sou especial. Não, somos todos iguais. Todos únicos e especiais, mas ninguém é melhor do que ninguém. Mas também ninguém é pior do que ninguém. Então a gente tem que acreditar nisso. Desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça. Ou seja, eu não cuido da minha saúde, não cuido da minha casa. É óbvio que eu vou ficar doente. Ninguém vive no meio da bagunça, da sujeira e vai adquirir doenças. Então, se eu não estou cuidando do meu corpo, da minha saúde, da minha casa, da minha família, quem vai cuidar? Vou deixar para Deus cuidar? Para os espíritos amigos? Os espíritos vão chegar lá, vão ver bagunça, vão dizer, eu não vou ficar aqui não, vamos embora. Eles não conseguem entrar. A luz não entra se a escuridão não se acalmar. Agora, um facho de luz pode dissolver toda uma escuridão. Então lembrem, quando vocês pensam coisas boas, quando vocês fazem uma oração, vocês estão trazendo a luz para o meio de vocês, e não o contrário. Pessoas que se embriagaram esquecem da higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores que se encolerizam pelas menores razões. Não vou falar de alguém que bebeu fora do normal nas festas de fim de ano, porque não cabe, mas esse beber não só, embriaguez não é só de bebida, pode ser de alimento, pode ser de maus pensamentos. Então você entra naquela energia negativa e essa energia vai crescendo, tomando conta de você. Nas obras do Chico tem vários livros que falam sobre os parasitas espirituais. A gente sabe que determinados lugares que a gente vá, onde uma energia mais densa, com pensamentos mais negativos, esses parasitas circulam pelo chão e vão adentrando no corpo. E como é que você faz com os parasitas? Com os parasitas orgânicos e físicos, a gente toma um vermífugo e resolve. E com os parasitas espirituais? Só a prece, a oração no bem, o trabalho no bem, que não adianta só eu rezar e pedir para os espíritos me socorrerem se eu não fizer nada para ajudar. Se eu não mudar a minha vida, se eu não transformar o meu interior. Então lembra, é de dentro para fora que a gente se melhora. Nós mesmos geramos as doenças que nos afligem através de nossa atitude mal pensadas, emoções adoecidas e medos infundados. Não sei se vocês já consultaram com algum homeopata. Homeopata, a primeira consulta são 2 horas, porque ele vai perguntar tudo, até o shampoo que você usa. Ele pergunta tudo. E depois dessa consulta ele decide se ele quer tratar você ou não. Sabem por quê? Porque se você chega e diz para o médico, eu sou doente, o médico não pode te tratar. Agora, se você disser, eu estou doente, você pode ser tratado. Porque é muito diferente eu ser e eu estar. Quem está doente pode ser curado a qualquer minuto. Agora, quem é doente já está decretando que não vai ter cura. Ou seja, vejam lá o que vocês falam, né? Eu tive câncer alguns anos atrás. Eu não tive, na realidade, quem teve foi meu rim, né? Mas eu não tive nada, eu nunca fui doente. E eu lembro que daí você está no meio das pessoas com câncer, né? E eu sabia desde o começo, mas não falei nada para ninguém. Fui operar e disse, a hora que tirar o rim eu tô salva. E foi o que aconteceu. E eu lembro que as pessoas diziam, o meu câncer. Se é meu, como é que eu vou tirar ele? Como é que ele vai desaparecer? Como é que eu vou me curar? Então, eu digo a minha saúde, porque é minha saúde.
Agora, a doença não é minha, não me pertence. Como diz um grande professor de programação neurolinguística de São Paulo, está cancelado este pensamento. Então vamos cancelar. Lembre-se que o cérebro adora a palavra não. Tudo que você diz não, o cérebro acredita que é sim. Então, eu não sou feliz, né? O cérebro já tá colocando ali que você não vai ser feliz. Eu sou infeliz. Se você pensa assim, você não vai ser feliz nunca. Você tem que mudar a forma de ver. O que Jesus dizia? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, a gente está vendo com olhos físicos, nós temos que ver com olhos espirituais. E temos que ouvir também. Vamos prestar atenção só no que vale a pena ouvir. E não gravar tudo que não se deve ouvir. Então, tá passando um programa ruim? Muda de canal. Minha amiga só reclama, eu vou dizer para ela com todo amor, olha, adoro você, mas eu não aguento esse tipo de conversa. Se a gente não tiver essa lucidez para falar, o mal vai começar a agregar em você e você daqui a pouco está pensando negativo, está criando doença, está criando males. A gente já tem um monte de males, doenças, aflições aí na vida, e se a gente ainda criar um pouco mais, a gente vai viver só disso. A gente não está aqui para ser feliz, para aprender, para crescer, para evoluir. Então vamos evoluir com lucidez, procurando sempre o caminho do bem. Aqui do livro do Ação e Reação, tipos de dores e aflições. Essa daqui é para acabar, gente, porque quando você lê isso, você diz, mas eu achava que eu era a única sofredora, eu era coitada. Não, todos nós estamos no mesmo caminho. Dor, expiação, de dentro para fora, marcada pelos séculos. Olha o nosso passado ali, que nos condena, diga-se de passagem. Detendo-a em complicados labirintos de aflições, para regenerá-la perante a justiça. Ou seja, nós temos que transformar essa dor em aprendizado, em mudança. É consequência do nosso desequilíbrio mental ao proceder desviado, ao erro. Que nem eu perguntei, alguém nunca errou? Todo mundo erra. E é normal errar, porque estamos aprendendo. Dor, evolução, de fora para dentro. Aprimora o ser, sem isso não existirá o progresso. Está associado ao remorso, arrependimento, sentimento de culpa. Com a dor, aprendemos o esforço e a resistência no meio hostil. Entenderam por que a gente precisa de sofrer? É a forma que você tem de se fortalecer para outras dores no futuro. Então, o que é uma dorzinha de barriga, se às vezes lá no futuro eu vou ter um problema intestinal? Se eu estou acostumado com a dor de barriga, o problema não vai ser nada. Mas se eu nunca tive uma dor de barriga, a hora que vir a doença, eu não vou saber lidar com isso. E se vocês olharem ao redor, quantas pessoas a gente conhece que tiveram doenças e não souberam lidar com a doença? Porque é uma coisa muito forte. Agora, se você já vem aos poucos sendo lapidado, se aprimorando na doença, no sofrimento, você vai entender melhor. Essa é uma forma de aprendizado. Dor, auxílio. Essa é eu diria que é a mais interessante de todas. São as prolongadas e dolorosas enfermidades do corpo físico, para evitarmos as quedas nos abismos da criminalidade. São as doenças necessárias para que nossa alma se recupere de certos enganos em que haja ingressado no pretérito. Olha que lindo isso dos espíritos. Certos enganos. A gente se engana por qualquer coisa, porque a gente não tem o discernimento, não tem o conhecimento. As dores físicas são a forma da gente lapidar este corpo para fortalecer, para na outra vida nascermos mais saudáveis. Como é que a gente lapida isso? Não vamos trazer uma coisa bem, tá recente, ainda está aí. Covid. Todo mundo certamente perdeu alguém com Covid, viu o sofrimento. Por que veio uma pandemia mundial? Porque o mundo está se isolando. A gente não interage mais com as pessoas, a gente não pensa no vizinho. Será que o vizinho está bem? Será que o vizinho não está bem?
a gente esquece. Quanto mais a gente se isola do convívio, da comunidade, aí vem doenças para o quê? Para mostrar que a gente não nasceu para ficar isolado. Quando a gente precisou se isolar, todo mundo adoeceu. Por que será? Se a gente já estava isolado, a gente tem, normalmente vive-se uma vida muito mais online do que presencial. Por quê? Isso é um isolamento. Segundo a ciência, estamos criando, né, jovens, crianças que vão ser deprimidas no futuro porque não têm amigos, não sabem interagir. A gente tem que mudar isso. Onde que está aquelas festas que a gente fazia na vizinhança, que a gente ia na casa do vizinho, almoçar, jantar, bater papo? Lá no Sul, eu tive agora uma temporada lá no Sul com a minha família. Gente, para eles tudo é festa. O povo que gosta de festa, botou um chimarrão e um churrasco, para eles tá no caminho do bem. Você imagine uma pessoinha assim que nem eu, que já nasci sem comer carne e nunca tomei chimarrão. Eu sou ovelha negra da família, literalmente. Mas para eles, botou uma roda de chimarrão, acaba-se, o pessoal troca ideia, conta. A gente não faz mais isso. Quando a gente convida uma amiga, vamos tomar um café. Ah, pode ser semana que vem, hoje não dá. Semana que vem você convida de novo, também não dá. Daí você convida 2, 3 vezes, você vai desistir de convidar, porque a pessoa não tem tempo. Vocês estão vendo o quanto a gente está se afastando dos amigos, da família, até dos nossos amores. Por quê? Porque a vida está acelerada, o ritmo está acelerado. Sim, e quando que eu vou viver? Quando que eu vou ser feliz? Quando que eu vou poder ser eu mesma entre as pessoas que eu amo? Então, cada um põe uma máscara no trabalho, uma máscara no convívio, uma máscara aqui, outra máscara ali. E quando é você? A tua essência se perde nesse meio, porque eu deixo de ser eu mesma para ser aquela pessoa que todo mundo quer ver. Então, tomem cuidado, vocês estão criando as nossas aflições. Se eu estou me afastando das pessoas que eu amo, eu mesma estou criando a minha doença. Então precisamos mudar isso. Vamos tomar café, vamos se reunir, vamos bater papo, vamos caminhar no parque. Curitiba tem parque até dizer chega, né? Vamos ver. Gente, isolamento não é legal. Por isso que eu fiquei tão feliz quando eu vi aqui o salão quase cheio. Eu disse, ó, estou gostando de ver, o povo está animado para começar o ano mesmo. Por que passamos por aflições? Eu já dei as respostas aí nas entrelinhas, mas a gente busca na doutrina espírita, né, a consequência. A dor é um recurso importante para a evolução do homem no planeta Terra. Como é que eu não vou me condoer com a dor alheia? Muitas pessoas já não se condoem, ou seja, ela já perdeu aquela empatia, já perdeu a amorosidade. A gente tem que buscar isso. Correr atrás, inclusive. O mecanismo da dor desperta em nós, a humanidade, a virtude que nos coloca em condições de sermos ajudados espiritualmente. Porque se eu me supro, eu dou conta de tudo. Se eu não peço ajuda, eu não recebo. O que Jesus disse? Pedis e obtereis. Quem de vocês consegue pedir ajuda? É difícil, não é fácil. Vai por mim, não é fácil. Só quem passa, às vezes, por uma doença, por uma grande aflição, que sabe o quanto é difícil você chegar no outro e pedir, ó, você pode me ajudar? Porque parece que a gente, assim, nossa, o meu ego vai parar lá embaixo do sapato se eu pedir ajuda. Qual é o problema de pedir ajuda? Mas a gente está perdendo isso. É por medo, por insegurança. Nossa, se eu pedir ajuda para a Sandra, o que a Sandra vai pensar de mim? Que eu não sirvo para nada. É ou não é? Mas a gente não tem que pensar assim. Lembra, se a gente veio numa família, se a gente tem amigos que nos cercam, eles estão ali para ajudar. Nem todo mundo consegue dizer, olha, conte comigo. Mas a gente tem que pedir. Pedis e obtereis. Com o sofrimento percebemos que não somos os únicos a sofrer. Nossa família e as pessoas que nos rodeiam sofrem e crescem espiritualmente com as dificuldades. Nós evoluímos, segundo os espíritos, vivendo em sociedade. Se fosse para vivermos isolado, a gente não teria cidade, não teria bairros, não teria família. Então vivemos em sociedade porque é assim que a gente evolui.
Ah, mas eu vou evoluir sozinha, minha família, se não quer ir para o espiritismo, o problema deles. Será que é certo pensar assim? Então, para mim o espiritismo serve. Para minha mãe não serve, mas talvez o catolicismo funcione. Desde que ela se transforme numa pessoa melhor, tá ótimo. Nós temos que aprender a respeitar. E isso entra religião, entra política, entra tudo. Time de futebol, que o pessoal briga por causa disso. Gente, respeito. Eu posso não gostar de quem está no poder, mas se ele foi eleito, eu tenho que respeitar. Seja ele quem for e onde for. A gente tem que respeitar o ser humano. Somos todos humanos, lembre-se disso. Tem alguns aí que não parecem. Eu brinco que tem pessoas que parecem almas penadas, mas estão vivendo aqui na Terra também. Então a gente tem que respeitar. E cada um tem o seu tempo. Às vezes o sofrimento para mim funcionou, mas vai ter pessoa que vai passar por um sofrimento, 2 sofrimentos, 3 sofrimentos, e ela ainda não aceita se modificar. O sofrimento é isso, é a tua modificação. O que é uma doença física? Num corpo físico que fica, lembra? Daqui a alguns anos, espero que bastante anos, esse corpo vai morrer, né? Vai se desintegrar. Mas o espírito não, nós somos espíritos, né, que não morrem. A gente é eterno. Por que a gente vai se preocupar com uma dor física? Ah, meu cabelo não tá legal, minha pele não sei o quê. Faz o que dá para fazer para mudar e se não dá, em frente. Não tem o que fazer. Vai adiantar você chorar trancada num quarto? Não vai. Se você veio com determinado corpo, em determinada família, é porque você precisa aprender algo. Então, para diminuir esse sofrimento, receba a família, receba o teu corpo, a tua saúde, as pessoas que convivem com você com amor, respeitando elas. Cada um tem o seu jeito. Aqui do livro Roteiro, também maravilhoso, do Chico Xavier, Jesus assinala que o conhecimento da verdade libertar-nos-á de todos os males, entre eles do egoísmo, da maldade e certamente do inferno eterno, está lá em João. Por que será que Jesus falou isso? 2000 anos já tinha tudo isso. Não pense que era diferente. Não tinha a tecnologia que nós temos hoje, mas o mal, o egoísmo, estava lá. Se não tivesse, Jesus não teria falado. Não há perdão mágico, gratuito, sem transformação interior e reparação dos erros cometidos. Nada acontece à toa ou de graça. Ah, eu não me modifiquei, mas o mundo ao meu redor vai ter que se modificar. Coitada dessa pessoa. Vai ter depressão, vai chorar, vai sofrer, vai morrer, vai reencarnar e vai continuar com os mesmos problemas. Porque se eu não resolver nessa vida, eu vou acumular para a próxima. Então, eu lembro que quando eu descobri a doença, o pessoal, meu Deus, e agora? Eu disse, gente, é só uma doença. Esse corpo aqui vai ficar, vai morrer, vai ser cremado. Eu disse, o importante é o espírito, e eu dou conta. Eu lembro que uma amiga chegou e disse assim, mas você para de dizer que você dá conta, porque daqui a pouco vem algo que você não dá conta. Mas você está vindo para mim é porque a espiritualidade, porque Deus tem certeza que eu dou conta, senão não vinha. Então a gente tem que parar de achar que tudo é gigante. Não é, a gente está dando valor demais para a doença, para o sofrimento, para a aflição, e a gente está dando valor de menos para nós. Se eu estou aqui, eu sou fortalecida, eu posso, eu consigo, eu dou conta, senão não vem. Que graça teria? Você acha que Deus vai mandar um sofrimento para Fátima se ela não dá conta? Lógico que não. Deus é onipotente, onipresença, Ele sabe tudo. Quem não sabe nada somos nós, né? Nem há demônios fadados à condenação eterna. Achei lindo isso. Porque tudo era demônio. No tempo de Jesus já estava lá o tal do demônio. Não existia nem a igreja para criar o diabo, mas o demônio já existia, né? Tudo era demônio. Por que foi dito isso? Jesus disse, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Ou seja, eu posso estar patinando no meu degrau evolutivo, não estou conseguindo evoluir, mas eu vou evoluir. Porque se eu não tenho força, às vezes, neste momento,
numa próxima vida, um próximo evento, eu vou ter mais forças, porque eu estou me fortalecendo. Aos poucos. Aos poucos. Lembra que é tudo, né? A espiritualidade manda, assim, em medidas, assim, minúsculas, porque a gente não dá conta, a gente ainda é infantil, a gente tem medo, a gente não sabe o valor e o poder que nós temos. Uma mente que pensa positivo cura qualquer doença. Esses dias eu estava vendo, alguém me mandou uma live e daí o rapaz estava comentando: eu descobri que a minha filha com 2 anos, quando ela passou mal, a gente foi no hospital e o médico disse: ela tem um problema do coração e não tem cura. Ele disse assim: como assim não tem cura? Se Deus mandou uma filha doente para mim, Ele vai mandar cura. E o médico disse: não tem cura. Ele pesquisou, encontrou um médico americano que desenvolveu uma vitamina e essa vitamina faz com que a doença não progrida. É caríssima, tem que vir de fora. Ele vendeu casa, vendeu tudo, comprou essa vitamina. A menina está com 22 anos, está no último ano da faculdade de medicina. E está tomando essa vitamina. E vai viver quanto tempo for. Ele disse assim: eu me mato de trabalhar, mas ela vai viver o tempo que for merecido. Então, será que a gente não está ficando naquela posição de esperar que venha do céu? Da mesma forma que tem muita gente: eu acredito em disco voador, em extraterrestre, eles vão vir nos salvar. Sinto lhe informar, né? Não vai rolar. Se você não se salvar, quem vai salvar você? Ninguém. É que nem aquela história: se você não se ama, como é que você vai querer que alguém ame você? Começa por você, lembra? De dentro para fora. Então, nós somos a solução de qualquer problema. Só que para isso a gente tem que acreditar. Então, vamos confiar mais na gente. Vai fazer terapia, vai se conhecer, vai estudar a doutrina espírita, vai tomar passe, corre atrás, busca. Quem não busca não acha nada. Como diminuir as aflições? Só a mãozinha aqui já está dizendo tudo. Quer dizer que eu vou virar uma beata e vou rezar o dia inteiro. Você não precisa rezar o dia inteiro, você tem que rezar com o coração. Você tem que agradecer o fato de a cada manhã você estar acordando com saúde, você tem uma casa, você tem um emprego. Quem que agradece? Eu já fiz uma enquete com meus amigos. Eu disse: quem de vocês pelo menos uma vez na semana agradece a vida? Ninguém. Todo mundo acha que é obrigação do universo nos dar a vida. A gente tem que agradecer por estarmos vivos, estarmos com a mente mais desperta, buscando coisas novas, trabalhando o nosso interior. Por quê? Tem muita gente que não está desse jeito que a gente está, não. Sempre vai ter gente melhor e pior do que a gente, mas a gente pode evoluir. Poder da oração. A oração cria uma barreira de proteção ao nosso redor. Muda a nossa percepção do problema e tranquiliza a alma. Tentem, a hora que surgir alguma coisa que vocês acham que não tem solução, fecha o olho e só respira, acalma, para ver se não vem a solução. Os grandes inventores dizem que se conectavam, faziam uma meditação, relaxavam, iam dormir, sonhavam. Eu sempre esqueço lá, o criador da Apple lá, diz que ele sonhava com os componentes. Sonhava. Lógico que ele foi para o plano espiritual e passaram para ele os componentes. A gente sabe disso, mas deixa ele pensar que ele sonhava. A espiritualidade nos dá a solução, só que você tem que o quê? Pedir, orar. Quando você pede, você vai obter. Se você não parar, não sair daquela energia, da turbulência do dia a dia, você não vai ouvir. Volte e meia os espíritos nos dizem nos trabalhos, né? Ele chegou e disse assim: mas fulano pede ajuda, nós estamos lá para ajudar, estamos do lado dele, ele não escuta a gente. Olha que triste um espírito dizer isso. A pessoa não escuta, não tem como a gente falar. A gente mostra em sonho, a gente mostra em carta, manda um amigo lá e nada. Mas por quê? Porque a gente não para ouvir, então vamos ouvir. Sempre que me via isso, se Chico disse isso, então não precisa dizer mais nada. Sempre que me via em dificuldade, elevava o pensamento ao alto e à luz. Não adianta só rezar, viu? Tem que rezar para o bem. Que se projetava do mais alto, do mais além a minha alma,
A minha volta desintegrava a treva que se condensava em torno de mim e a partir de mim. Chico falou isso, não é a Fátima, viu? Que a Fátima não fala nada. A Fátima só repete. Eu brinco que eu sou um bom papagaio, eu pego o que é bom e repito para os outros. Quando você ora de coração, vou rezar um Pai Nosso, não precisa rezar Pai Nosso, você só precisa dizer Deus. Quando você fala de coração, a luz vai irradiar para você. Quem assistiu o Nosso Lar, acho que lembra, André Luiz uma hora chegou e disse, meu Deus, quando ele disse isso, a luz desceu sobre ele e a ajuda veio. Isso lá no umbral. A terra é melhorzinha que o umbral, só para vocês saberem, então a luz vem mais rápido. Então vamos aprender a aquietar o coração, a acalmar e pedir para a espiritualidade que se faça presente, que nos intua, que nos ampare, que nos ajude. Que quando você pedir de coração, você recebe. Como diminuir as aflições? De um livro Vivência do Amor em Família. Gente, um livro fantástico para quem tem família. Eu diria para todos nós, né? Que todo mundo tem família. Suponho que ninguém nasceu em laboratório, né? Mas todo mundo nasceu de uma mãe e de um pai. Desenvolva o hábito de ler algo edificante toda manhã. Boas palavras tranquilizam a mente e o ambiente. Não se deixe levar pelos atritos das perturbações humanas, ou seja, se afaste das perturbações, porque são normais, dadas as nossas diferenças individuais. Até porque se todo mundo gostasse de preto, o que seria do amarelo, do branco? Somos diferentes, mas somos únicos e perfeitos. Frequentar um templo religioso e desenvolver religiosidade. Religiosidade não é religião, é a tua conexão com a espiritualidade, seja em que religião for. A conexão é com o alto, é com Deus. Não sei se você sabe, existe um Deus só, vários nomes, mas um único Deus. E a gente às vezes tem medo de pedir, porque, quem sou eu, uma Fátima qualquer, que vai pedir para Deus me ajudar? Por que não? Se eu não pedir, eu não recebo ajuda. Beneficiar-se dos recursos da Casa Espíritas. Palestras, estudos, atendimento fraterno, água frutificada. A casa aqui tem, eu não vou nem dizer quantos cursos tem, são centenas aqui. Tem muitos projetos na casa. Venha, seja voluntário. Se você acha que você não está dando conta, vem tirar um dia da sua vida e doe para ajudar quem mais precisa. Vai fazer sopa, que nem dizia o Chico, vai levar comida para quem precisa, vai dar um abraço. Lembre-se que a precisão do outro nem sempre é comida. Às vezes as pessoas querem o quê? Um abraço, ser ouvida. Ouvir não é uma tarefa fácil, mas as pessoas precisam ser ouvidas, porque às vezes não tem com quem falar. O grande segredo é a mudança de conduta. O esforço para superar imperfeições é igual ao esforço para adquirir virtudes. Quanto mais eu trabalho no meu bem-estar, na minha mudança, na minha melhora, melhor eu sou. Maior a luz que irradia ao seu redor. E é essa luz que vai te proteger. Que ela vai trazer intuição, ela vai trazer discernimento, ela vai trazer alegrias, felicidades. Se vocês imaginassem a quantidade de espíritos que estavam aqui ouvindo o piano, muito mais desencarnados do que encarnados, porque a luz, a energia que o piano irradia, que uma boa palestra, que uma boa oração irradia, cresce, aumenta, transforma uma cidade. Quanto mais oração, mais palavras no bem, mais melhoras, mais rápido você vai sair das aflições. E caminhando já para o nosso final, eu peguei essa poesia do livro Alma e Coração, de André Luiz e Chico Xavier, que eu acho que diz muito sobre o momento que a gente passa. Confia em Deus, confia em você. Lembra que Jesus falou, vós sois deuses. Então, nós temos uma parcelinha de Deus em nós, né? Um pedacinho. Então, nós somos deuses. Não vamos confiar em nós.
Aflições e lágrimas são processos da vida, em que se te acrescem as energias, a fim de que sigas à frente na quitação dos compromissos esposados, para que se te iluminem os olhos no precioso discernimento. Nos dias difíceis de atravessar, levanta-se para a vida, ergue a fronte, abraça o dever que as circunstâncias te deram e abençoa a existência em que a providência divina te sitiou. Olha que coisa profunda. Por maiores se façam a dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque ou o sofrimento que te assalte, não esmoreça na fé e prossegue fiel às próprias obrigações. Porque se todo bem te parece perdido, na fase da tarefa em que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando do outro lado. Se vocês pesquisarem, sempre que alguém fala em sofrimento, eu lembro que tinha uma historinha que chegavam e diziam assim: Deus, eu pedi por você, eu queria a sua ajuda e você não me deu. Daí Deus falou: vamos olhar o caminho que você percorria? Tá vendo, ó? Em um determinado caminho existiam 4 passos. Em determinado caminho, 2 passos. Nos momentos de sofrimento, eu carregava você no colo. Você não estava sozinho. A gente nunca está sozinho. Nem fisicamente, nem espiritualmente. Então, vamos confiar mais nessa proteção espiritual, na proteção que nós mesmos criamos através da oração, do bem, e todas as aflições vão desaparecendo gradativamente. Porque se eu estou fortalecido no meu caminho, na minha prática no bem, eu me fortaleço, eu crio essa proteção e eu passo por qualquer problema. Porque tudo é passageiro, menos motorista e cobrador. O resto, tudo é passageiro. E para encerrar aqui uma frasezinha do Chico: quem abandona o cultivo de si mesmo, permite que o matagal de suas imperfeições tome conta de sua alma. Gente, essa frase gravem para a vida. Não se abandonem, porque quem se abandona não se ama. A gente tem que se amar, se respeitar, se prover de coisas boas. Lembre, estamos aqui, mas nós somos do universo, somos seres espirituais. E em outra vida a gente vai se reencontrar, mas em meio à felicidade, à saúde e ao bem-estar. Muito obrigada.